Chegamos naquele momento da cobertura da Mostra de São Paulo, que são muitos filmes sendo assistidos, estou fazendo muita coisa para o Instagram do 16mm, muita coisa para o meu Instagram pessoal, escrevendo críticas, tentando trazer algumas, pelo menos uma por dia aqui para o canal no YouTube, que precisa editar, então leva um pouco mais de tempo, não dá para fazer tantas em quantidade, mas pelo menos uma por dia que vai sair, só que as críticas acabam ficando também um pouco mais curtas, um pouco mais parecidas mais como comentários do que como críticas, porque nesse lance de assistir muitos filmes, às vezes não dá tanto tempo de digerir muitas ideias sobre os filmes. Estou gravando sobre Tudo que Imaginamos como Luz logo depois, um pouco depois, né? Teve mais uma sessão no meio, mas no mesmo dia que eu assisti ao filme, esse filme da Payal Capadia, que venceu o grande prêmio no Festival de Cannes deste ano, filme indiano, e o grande prêmio como se fosse o segundo prêmio mais importante, né? O mais importante depois da Palma de Ouro. Acho um filme interessante, assim, principalmente na sua primeira parte. Eu acho que ele funciona muito bem, não tanto quando ele sai da cidade de Bombay, porque aqui Bombay aparece como essa cidade que transforma quase que essas personagens em fantasmas ou em pessoas que não são percebidas a não ser por essa câmera da Payal Capadia, ainda que mesmo a câmera não seja capaz de trazer essas personagens de forma integral, digamos assim. Então muitas vezes a gente vê a cidade, a gente só escuta a voz delas, ou um truque também que ela faz bastante é da gente escutar as personagens, mas não elas falando naquele momento, mas a gente vê as personagens, mas a gente escuta como se fosse uma narração em off, e aqui vai ter uma relação do amor proibido de alguma forma, né? O amor que precisa vencer barreiras, ou do amor esquecido, o amor impossível, o amor que a própria personagem vai reprimir essa possibilidade de alguma forma, né? Então a gente vai ter três mulheres, sobretudo duas mulheres que moram juntas aqui, a gente vai entender um pouco sobre essa relação delas, a relação de classe. O filme ele dá algumas pinceladas em algumas coisas, né? Nessa luta dos trabalhadores, de alguma forma, do próprio trabalho delas, da relação delas de não serem vistas de alguma forma naquela cidade. Então o filme ele vai trabalhar, e a Capadia ela consegue estabelecer muito bem essa relação em Bombay, né? Como a cidade de alguma forma oprime essas personagens, as torna invisíveis, as proíbe de fazer muitas coisas. E aí a gente vai ter uma mudança brusca em determinado momento, quando elas viajam para a praia, e aí se estabelece uma nova dinâmica, entra em cena até um pouco uma questão da possibilidade, pelo menos, de uma fantasia, né? Faz muito mais sentido, obviamente, pensar como a fantasia daquele antigo amor, ou daquele marido que foi e não retornou e não deu mais notícias e deixou essa mulher sozinha, e ela precisa se libertar de alguma forma. Então o filme ele vai trabalhar essas questões sob uma lógica muito observativa acima de tudo, né? Não é um roteiro com tantos diálogos, não é um roteiro com reviravoltas, é um filme que busca justamente filmar essas mulheres e esses conflitos de uma forma bastante contida, até em certo sentido, né? Todas essas relações que se estabelecem, as relações entre elas acima de tudo, né? A personagem que vai ser a protagonista, como ela olha para outra e como ela tem que, de alguma forma, driblar os próprios preconceitos, ainda que seja um filme interessante justamente como essa visão ela não é imposta, ela não é julgada, né? Não tem nenhum tipo de punição pelo olhar da Capadia. Então acaba sendo muito mais esse olhar até doce em certos sentidos, esse olhar muito mais observador, esse olhar até um pouco complexo em como elas se relacionam com esses homens. Mas aqui parece que é um filme até que, de certa forma, todos os personagens que aparecem, que estão presentes na narrativa, são personagens bons, são personagens comuns, de certa forma, né? Tentando viver, levar a vida deles, tentando se apaixonar, tentando driblar imposições sociais ou autoimposições até. É um filme que não vai propor tanta coisa esteticamente falando, mas tem algumas relações bastante legais, como a luz aqui, ela aparece de certa forma, ou principalmente essa relação, né, de imagem e de som, que é justamente o que cria essa relação que eu disse, um pouco mais quase fantasmagórica, né? Quase como essas
almas que estão passeando por aquela cidade sem serem notadas de alguma forma, né? Apenas mais uma entre tantas outras ali em Bombay. É um filme, assim, não acho que é um grande filme, um filme para ganhar um grande prêmio de Cannes, mas premiação em festivais, né, que tem um júri, não quer dizer que são os melhores filmes que vão ser premiados, né? Isso é algo que eu falo sempre para você. Se o Oscar é menos ainda, os festivais acho que ainda têm algum prestígio, mas muitas vezes os melhores filmes de festivais não são bons e nem precisam ser exatamente bons, não precisam ser consenso. Aqui é um filme curioso, né? Por ser um filme indiano, por ser um filme de não tanto impacto, né? De uma cineasta que não é tão conhecida assim, que muitas vezes isso acaba pesando em festivais. Enfim, acho curiosa a premiação dele no Grande Prêmio, lá no festival, o Grande Prêmio no Festival de Cannes. Acho um bom filme, assim, não muito além disso, mas não muito menos que isso. Não acho que chega a ser um filme também tedioso, né? Ele acaba tendo 2 horas ali de um ritmo muito constante que ele vai abordar, mas acho que ele consegue funcionar principalmente por essas relações, por essas personagens, por essas questões levantadas. Longe de ser um filme brilhante, mas acho um filme pelo menos interessante para quem está assistindo filmes na Mostra de São Paulo. Acho que vale dar uma conferida em tudo que imaginamos como luz. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado, que lá tem todas as minhas redes sociais. No meu Instagram também tem o Instagram do 16mm, que é por onde eu tô soltando mais vídeos. Já tem, se eu não me engano, 6 vídeos um pouco mais curtos de comentários de filmes que eu assisti na mostra. Nos meus stories pessoais eu posto todos os filmes que eu tô assistindo também. Por hoje é isso aí, corta.